Eu estou aqui, pessoal, hoje com uma hematologista, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Doutora, a senhora poderia, por gentileza, se apresentar para o pessoal de Santa Rita, né? Esse mês é um mês que a gente vai fazer uma campanha relacionada à hematologia, que é um tema muito pouco conhecido pelas pessoas, e muito menos hematologia pediátrica, né? Então, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida, de onde a senhora é, enfim, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor da senhora, da área, do trabalho que a gente pode fazer, ok? Oi, Romusa, obrigada, primeiro, prazer, obrigada pelo convite. Eu sou Ariadne Carvalho Coutinho, sou médica hematologista pediátrica, moro em Barreiras, atendo aqui em Barreiras e atendo adultos, mas a minha formação é em hematologia pediátrica. Ok, doutora. O que a gente gostaria de saber é o que faz, né? O que a hematologista faz? Qual que é a principal função? Esse mês de junho é um mês que a gente fala muito de hematologia, é um mês que a gente fala muito de sangue. Hematologia é uma especialidade, lida com as doenças relacionadas ao sangue. Então, a gente trata de anemia falciforme, leucemias, anemias nutricionais, como anemias por deficiência de ferro ou de vitamina B12, as anemias secundárias a processos cirúrgicos, como cirurgias bariátricas ou cirurgias de retirada de segmento de intestino, pacientes que têm anemias secundárias a doenças crônicas, como pacientes renais crônicos, que podem evoluir com anemias. Isso falando do carro-chefe da hematologia, que é a anemia. Mas a hematologia também lida com doenças de coagulação, como plaquetas, trombofilias, tromboses, manchas, né, equimoses e hematomas no corpo, dores articulares, dores ósseas, que podem ser sintoma ou manifestação de alguma doença hematológica. São as principais, além das doenças relacionadas com linfonodos também, né, como o pessoal do interior gosta de chamar de ínguas, as ínguas, os linfonodos também podem ser manifestações de doenças hematológicas. Ok, doutora, obrigada pela explicação. Aqui em Santa Rita, a gente tem muitos casos de anemia falciforme. E a gente sabe que isso é uma doença genética, né? A criança ela já nasce com essa anemia. O que eu queria que a senhora pudesse explicar para as pessoas é assim, quais são os cuidados que os pais têm que ter, né, com essa criança, qual a periodicidade de exames, de revisões, e também quais seriam alguns signos ou sinais críticos que faz com que ela tenha que procurar um médico, né, para evitar alguma crise mais grave, digamos assim, ou até mesmo o óbito. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a anemia falciforme. Certo. Eu tenho muitos pacientes de Santa Rita, atendo aqui no programa de doença falciforme Barreiras, e eu atendo muitos pacientes de Santa Rita. A doença falciforme, eu vou falar no geral, porque existe a anemia falciforme propriamente dita, que é a hemoglobina SS, e existe a doença falciforme, que entra a SC, CC, S-beta-talassemia, que são diferenciações genéticas da doença. Todas manifestam basicamente da mesma forma. São doenças genéticas, hereditárias. Então, a criança nasce porque o pai tem traço e a mãe tem traço, ou os pais manifestam também a doença. A criança nasce com a doença, e a doença falciforme é uma doença que tem complicações como dores articulares, dores desde a infância, começa na primeira infância, e dores intensas. Além de crises de dor, a criança com anemia falciforme pode ter uma complicação grave, aí eu foco na criança, que é o sequestro esplênico. Então, é uma coisa que a gente fala muito para os pais, que é a importância de conhecer o corpo do seu filho, conhecer o seu filho. Se o baço começar a crescer abruptamente, é sinal de que a criança está fazendo um sequestro esplênico, e isso faz com que roube o sangue, vamos assim dizer, e a criança fique com uma anemia mais grave, uma anemia súbita, e precisa de uma intervenção de urgência, porque sequestro esplênico pode sim levar a óbito. Outra causa de óbito nos pacientes com anemia falciforme, principalmente nas crianças, são o que a gente chama de sepse. Então, a criança tem infecções mais graves, porque o baço dessa criança, que é um órgão de defesa do nosso corpo, não é um órgão funcionante. Então, por isso que a criança com anemia falciforme precisa
de fazer uso de antibiótico de profilaxia. Todos os dias a criança, até mais ou menos 5 anos de idade, usa o que a gente chama de PINV oral. A dose é calculada pelo hematologista. Quando não acha o PINV oral, é necessário fazer a benzetacil. Então, a criança precisa fazer uso dessa medicação de regularidade para evitar as infecções e manter sempre o calendário vacinal atualizado. Nesse mês de junho, é um mês que tem muita crise no paciente falcêmico, crise vasoclusiva dolorosa, crise de dor, porque muda o clima, fica mais frio, a criança diminui a ingesta hídrica, né, diminui o consumo de água, e o frio e a baixa ingesta de água é precipitador de crise. Então, a criança nessa fase da anemia que tem anemia falciforme, nessa fase de mais frio, nesse inverno que a gente vive agora, tem mais precipitação que tem anemia falciforme, nessa fase de mais frio, crise. Isso é importante a gente ressaltar também. Ok, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Que outra doença hematológica ela é mais prevalente aqui na região? Na nossa região do oeste baiano, a gente tem muitas hemoglobinopatias, né? Então, a gente tem as anemias falciformes, que entra nesse conjunto, que agora é diagnosticada pelo teste do pezinho, então a gente faz diagnósticos mais precoces. Entra nas hemoglobinopatias também as talassemias, que são muito comuns, mas doenças um pouco mais difíceis de ser diagnosticadas, mas também é uma hemoglobinopatia, faz anemia crônica, também faz crise de dor. Temos também uma doença que é uma variação de morfologia da membrana plasmática da célula, que é a deficiência de G6PD. A deficiência de G6PD também é uma doença muito comum aqui na nossa região, falando das anemias propriamente ditas. São as principais causas de anemias que a gente tem na nossa região, são as hemoglobinopatias, por causa da nossa herança genética, da questão dos quilombolas que a gente tem no oeste baiano. É importante a gente falar que as hemoglobinopatias são heranças que nós trazemos da nossa ancestralidade negra. Então, a gente tem essas doenças por mecanismo de defesa africano, fez mudança da morfologia da hemoglobina, e aí, para defesa dessas pessoas contra a malária, a hemoglobina se modificou, e aí criou-se uma doença que não mata tanto quanto a malária na África, mas é grave também, que é a anemia falciforme, e a gente trouxe essa doença da nossa herança africana. Então, nessa região aqui de Santa Rita, Riachão, Mucambo, a gente tem muito paciente com anemia falciforme e as hemoglobinopatias no geral. Ok, doutora. Então, a senhora acredita do que a senhora está falando aí? Porque assim, a gente às vezes se depara em clínica, né, com muito caso de anemia. E às vezes é uma anemia crônica. A senhora acredita que haja uma subnotificação de doenças genéticas? Porque eu acredito que o diagnóstico, para fechar um diagnóstico de uma anemia de origem genética, imagino eu que deve ter que ser realizado algum teste genético, né? E isso a gente sabe que não é tão comum no sistema de saúde, principalmente no SUS, não é verdade? Sim, na realidade, há sim uma subnotificação, principalmente pacientes adultos, né? Pacientes que têm anemias que não respondem ao ferro, porque não é uma anemia por deficiência de ferro, e isso é importante a gente falar, que nem toda anemia é anemia por deficiência de ferro. A gente precisa aprofundar na investigação da anemia, entender a causa dessa anemia. Existem muitos tipos de anemias, né? Existem as anemias de origem genética, que a gente está falando, mas existem as anemias nutricionais, que não são apenas por deficiência de ferro, mas por outros nutrientes. Existem anemias por perdas crônicas, que esse paciente, homem ou mulher, perdem sangue por algum motivo, ou seja, um câncer de intestino, ou um mioma uterino, que faz com que essa pessoa perca sangue, e isso faz com que tenha anemia. Então, existe uma série de anemias. Todas elas precisam ser feita uma conversa, uma anamnese bem feita, para que a gente chegue na suspeita de diagnóstico e faça o tratamento adequado. Agora, se eu estou falando de anemias genéticas, o diagnóstico principal da anemia falciforme, das doenças falciformes, das hemoglobinopatias, é um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Hoje, a gente faz o diagnóstico no teste do pezinho, tanto da doença do G6PD, que já foi autorizado pelo Ministério da Saúde a colocar o G6PD também no teste do pezinho, ainda não está implementado, não são todos os estados brasileiros que
cobrem esse exame, mas o teste do pezinho já faz o diagnóstico de hemoglobinopatias. Então, quem nasceu de 2001 para cá, a gente consegue fazer o diagnóstico no teste do pezinho. Agora, adultos mais velhos, aí tem que fazer o exame específico, que é a eletroforese de hemoglobina, e esse exame é solicitado a suspeita diagnóstica para esse paciente. Entendido, doutora. Muito obrigada. São muito claras as suas explicações. E, por último, a última pergunta que muitas pessoas às vezes não querem fazer por não conhecer, por ter medo, por ainda existir bastante preconceito, que é a questão da doação de sangue, né? Que muito pouca gente faz, acha que vai ficar anêmico, outros acham que quando começa a doar tem que doar o resto da vida. A gente vê um monte desses tipos de comentários por aí. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? A doação de sangue, esse mês de junho é o mês de doação, né? É o mês da gente falar de doação, de falar de amor ao próximo, porque o mês de junho é o mês que a gente tem em homenagem ao doador mundial de sangue. É o mês mundial do doador de sangue. Dia 14 de junho é especificamente o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a doação de sangue, uma pessoa pode salvar até 4 vidas. A gente não sabe, Romúzia, quando que nós vamos precisar de sangue. Seja por uma cirurgia letiva, ou por um acidente de trânsito, algum motivo que faça que a gente precise de sangue. Agora, tem pessoas que precisam de sangue com muita frequência. Vamos pensar nos anêmicos, nos pacientes que têm anemia falciforme. O paciente que tem anemia falciforme recebe sangue com muita frequência. Então, a gente precisa doar, deixar os bancos de sangue, o Hemoba, os hemocentros dos estados, com reserva de sangue para essas pessoas que precisam de doação de sangue com mais frequência. Além disso, tem pacientes que estão em quimioterapia, pacientes que têm leucemia, que também fazem uso do sangue com mais regularidade. Agora, a doação de sangue é um procedimento muito simples. Precisamos que a pessoa tenha entre 16 e 60 anos de idade. As crianças de 16 anos de idade que queiram doar sangue precisam estar acompanhados do pai ou da mãe. Precisa ser levado um documento oficial com foto. Não pode estar em jejum, então precisa estar bem alimentado, mas não uma alimentação composa, né? Assim, rica em gordura, uma alimentação branda, mas está alimentado, beber bastante líquido. Se você sabe que vai doar sangue amanhã, hoje você aumenta a sua ingesta de líquidos e a doação é retirado o volume de acordo com o peso e a altura do paciente, mas do doador, né? Cerca de 300 ml de sangue. Nós temos muitos litros de sangue no nosso corpo. Doar 300 ml de sangue não vai fazer com que a gente fique anêmico. Não é um procedimento doloroso. Não é um procedimento que a gente pegue doenças. Então, a gente não se contamina com nenhuma doença, a gente não é um procedimento que vai deixar o paciente anêmico. E antes da doação, é feita uma triagem hematológica, que a gente chama. Uma triagem clínica que passa pelo enfermeiro ou pelo médico no banco de sangue, no Hemoba. Essa pessoa é entrevistada para saber se tem fatores de risco de transmitir uma doença sexualmente transmissível, ou risco próprio para a pessoa, por exemplo, se eu sou diabética e uso insulina, eu não posso doar sangue. Se eu sou gestante, eu não posso doar sangue. Então, tudo isso é feito uma entrevista com o candidato à doação para saber se essa pessoa está apta ou não à doação. Passando nesse teste, você passando na triagem clínica, a pessoa vai passar pela triagem hematológica, onde é aferida a pressão, temperatura e verificada a hemoglobina desse paciente. Se o doador, se o candidato à doação não estiver com anemia, ele está apto à doação. Mas se ali já está com a hemoglobina no limite de doação, risco de paciente evoluir com anemia, não é feito a doação de sangue. Então, é um regime muito rigoroso, tanto para garantir a saúde do candidato à doação, para que essa pessoa não passe mal, não tenha nenhuma intervenção, como garantir a saúde e a qualidade do sangue que vai ser reposto para uma pessoa que está debilitada, que está doente e que necessita desse sangue. Então, tudo isso é feito com muita cautela. E aí a gente precisa mesmo de muita doação. Quem tem acima de 50 quilos, mais de 16 anos, o Hemoba, precisa da doação de sangue. Porque esse mês de junho a gente fala tanto da doação de sangue,
quanto das doenças relacionadas a cânceres, a leucemias, que são pessoas que necessitam muito de doação de leucemias, que são pessoas que necessitam muito de doação de leucemias, que são pessoas que necessitam. Bom, doutora, muito obrigada pelo nosso bate-papo, né? Eu acho que isso tirou as principais dúvidas, né, que a gente realmente tinha. Eu gostaria de agradecer em nome da Clínica Equilíbrio. Esperamos que em breve a senhora possa estar também aqui atendendo com a gente, né, se possível. Enfim, era isso. Eu queria agradecer. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Romuso. Obrigada à Clínica Equilíbrio pelo convite. A gente está à disposição para esclarecimentos de novas dúvidas. Pode seguir a gente no Instagram. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem. Depois de assistir esse bate-papo gostoso, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Tá joia. Muito obrigada, doutora. Até logo.